Olá, muito bem-vindo a mais um LGPD na Prática, nosso 5º episódio, um programa do Sistema Jornal do Comércio em parceria com a Privacy Academy Brasil para ajudar você a entender melhor a LGPD. Tudo bem, Marcílio? Tudo bom, Mari. Pronto para mais um? Vamos lá. E neste episódio, nesse 5º episódio, a gente vai fazer meio que um especial para os empresários, para os microempreendedores também, né? Porque além do segundo bloco, que a gente já traz dicas no quadro E Agora, de como se adequar à lei, a gente também vai falar neste primeiro bloco sobre alguns pontos importantes para as empresas, né? Que a transparência sempre foi muito importante, mas agora mais ainda depois da LGPD, né? A empresa tem que mostrar que é transparente, como trata esses dados, porque além da multa, a reputação da empresa está em jogo, né, Marcílio? Sim. E a gente sabe, por exemplo, que agora as empresas vão ter que dar relatórios, não é isso? De qual a metodologia elas usam para tratar esses dados. Sabemos também que não é só o consentimento, em alguns casos, que é obrigatório, do titular, mas também a empresa tem que mostrar que está tratando esses dados de forma segura. Senão ela pode ser punida pela lei. Sim. Mari, é muito importante esse ponto pelo seguinte. A gente tem que pensar o seguinte. Essa lei é uma lei baseada em risco. Ou seja, tudo que a gente vai falar com relação a essa lei está sempre amparado em alguma questão relacionada à metodologia de gestão de risco, certo? Então, assim, quando a lei fala especificamente no relatório, que ela fala, relatório de impacto e proteção de dados, né? Dali é um relatório que é feito, é como se fosse uma pequena análise de risco específica, tá? Só para aquele processo, ou seja, ele pega, é como se fosse um microcosmo, ele pega tudo que envolve aquele processo, desde as bases legais, finalidades, tudo que envolve ali, entrando também na parte das salvaguardas técnicas e administrativas, da parte de segurança da informação, tá? É como se você fizesse tudo somente para aquele processo. Você estivesse testando toda a empresa, tudo, né, relacionado à questão de segurança de informação, com relação àquele processo especificamente. Só que isso daí não vai ser feito em todos os processos. Existe uma definição na lei para a qual ainda não está totalmente clara, a gente vai depender um pouco do NPD, né? Para ter melhores parâmetros, para saber quais processos a gente tem que olhar com mais detidamente, até porque isso é um trabalho que demanda muito tempo. Tá? Pode levar meses você fazendo a confecção de um relatório de impacto desse. Tá? Então, assim, mas isso daí, como eu falei, é como se fosse um destaque de alguns processos específicos. Mas, de modo geral, toda empresa, quando você olhar para a parte de segurança da informação, ela tem que estar olhando para a parte de um gerenciamento de risco que está sendo feito para prever quais são as medidas técnicas e organizacionais que você vai poder utilizar, de volta à sua disposição, para você proteger aqueles dados ali. Então, assim, se você não faz isso, você não ganha segurança da informação. Isso é um ponto. Então, fiz isso aqui, ok. Só que isso tudo tem que estar muito bem documentado. Por quê? Um dos princípios da lei é justamente o princípio que em inglês fica accountability, né? Que é o da prestação de contas. Ou seja, você precisa evidenciar que tudo aquilo que você está dizendo, e a gente vai falar um pouco, né, na parte da dica, né, especificamente essa parte de política de proteção de dados, que efetivamente está sendo feito. E você não pode simplesmente pegar uma política, colocar ali tudo escrito, eu faço isso. No momento que você vier a ser inquirido pela autoridade nacional futuramente, ou se defendendo um processo judicial, uma coisa assim, você vai ter que mostrar que aquilo que você está colocando na política passou por um processo de gestão de risco e que de fato aconteceu. Não é simplesmente você pegar, copiar e colocar, não, porque em direito se fala que papel aceita tudo, né? Tela de computador também, arquivo também, né? Arquivo do Word também. Então, assim, você precisa, na verdade, olhar para a política como uma coisa que está materializando, né? Colocando no papel, por assim dizer, algo que foi feito em termos, de novo, de gestão de risco em cima da segurança da informação. Entendi. E esses relatórios, assim, você vai ter que enviar quando for requisitado ou você vai ter que mandar anualmente? É para a NPD? O relatório ele funciona da seguinte forma. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que aquela determinada situação, tá? Aquele determinado processo novo, vamos supor que o JC queira criar um processo novo e que dentro dos parâmetros da lei, de novo, eu acho que eles merecem, né, e precisam ser mais detalhados pela NPD, ele se enquadra em uma das situações onde é exigível aquele relatório específico para aquele processo. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar todas as informações, né, de contexto, você vai fazer análise de risco, você vai documentar. Por quê? Antes mesmo de você colocar aquele processo
para funcionar, você tem que fazer esse teste internamente e você colocar isso no relatório para ver se efetivamente aquilo dali vai ter segurança ou não. Quando esse relatório ele está pronto, né, quem dá a palavra final não é quem elabora, mas quem dá a palavra final é o DPO, o encarregado. Então ele vai dizer assim, ok, antes mesmo, JC, de você botar esse formulário novo, né, assim, no site, alguma coisa assim, essa pessoa que teve, normalmente o dono do processo, ele colocou isso tudo no relatório, o DPO olha e diz assim, ok, pode fazer. Então ele vai lá e faz. Ou o DPO diz assim, não recomendo que seja feito, ou recomendo com ressalvas, desde que altere isso. Então, assim, não é uma coisa que você vai enviar para a autoridade nacional. Isso é um documento que você precisa ter dentro de casa, evidenciando que você fez a análise de risco aqui dali, para quando eventualmente vir a ser questionado, você poder chegar lá e mostrar. Entendi. E em relação ao tratamento de dados de crianças e adolescentes, Marcílio, que a lei também exige, né? Algumas adequações das empresas. Sim. Primeiro a gente tem que pensar no seguinte, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, crianças vão até 12 anos incompleto e adolescente de 12 até 18. Tá? Então, assim, a lei ela fala da questão do consentimento livre, informado e inequívoco, né? Explícito e destacado. Só que ela faz a ressalva com relação a crianças. E já ouvi algumas discussões quando assim, mas aqui do jeito que está aqui, como não fala de adolescente, a gente pode assim, ver de maneira implícita. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que se ele está falando em criança, e a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que faz essa distinção, então aquela parte ali está especificamente falando de criança. Então vamos lá. O que é que você precisa levar em consideração? Você tem que pensar assim, no termo jurídico é um incapaz, né? Então, assim, ele tem que ter uma proteção maior, porque, assim, pensa assim, uma criança, ela não tem o discernimento que eu e que você temos. Não é à toa que você tem um tratamento diferenciado para ela desde o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nada mais lógico de que aquele consentimento, por exemplo, ele não parta da criança. A criança, o direito da criança tem que ser levado em consideração, mas a manifestação da vontade não pode partir simplesmente da criança, né? Ela não tem a maturidade para isso. Então, assim, um dos pais tem que dar, o responsável tem que dar esse consentimento. Tem que se levar em consideração que as informações que são passadas, mesmo as disponibilizadas no site, elas têm que levar em consideração as crianças, a idade mental da criança, né, as condições da criança. Tá? Então, assim, é uma coisa que, por exemplo, quando você pensa na questão assim, mas como é que vai ter certeza que foi o pai o responsável que deu aquele consentimento, né, tal? Veja só, existem formas, né, cada vez mais refinadas de você autenticar a veracidade daquela pessoa que está assim, se identificando como responsável, o titular. Mas não deixa de ser um desafio, não. Isso aí, de fato, isso não é somente aqui, tá? Lá fora também é um grande desafio fazer assim, ter uma certeza exatamente de como é que vai fazer para fazer com que a pessoa seja a pessoa devida estar dando o consentimento lá do outro lado. Mas eu diria a você o seguinte, que o que a gente tem que estar sempre em mente se a gente tem que estar se preocupando com a proteção de dados de todos, se a gente olha para criança e adolescente, essa preocupação deveria desde sempre ser muito maior, né? A lei ela só vem agora lembrar a gente e tornar isso uma obrigação legal. Marcílio, e por onde começar para as empresas? Né? Eu vi na lei que a lei sugere como boa prática a implantação de um programa de governança em privacidade e proteção de dados. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Tá. Programa de governança. Certo, vamos lá. Lembra quando a gente falou, alguns episódios atrás, a questão do comitê de implementação? Pronto. Vamos pensar assim. Você já tem normalmente nas empresas, isso aí vamos falar de empresa média para grande, né? Assim, programa de governança, certo? O X dessa questão, né, com relação à lei em si, está muito em cima da parte de governança de dados, ou seja, como é que a gente está gerenciando os dados que estão aqui dentro de casa, dentro da empresa, certo? O projeto de implementação nada mais é do que o primeiro passo, quando ele termina. Tá? Quando o projeto de implementação termina, ele se transforma num programa de implementação. Por quê? O programa de conformidade, ele é contínuo, ele não acaba nunca. O projeto de implementação, sim. Então, assim, você tem várias etapas, você monta um cronograma para fazer o projeto de implementação. Quando você terminou, tudo aquilo que você fez tem que virar o programa de conformidade. Está em prática. Exatamente. Então, assim, nesse momento que a gente está fazendo, a gente está, primeiro, literalmente arrumando a casa, né? Montando todas as métricas, tudo que a gente tem que fazer com relação ao que vai ser futuramente o programa, colocou a ordem na casa, pronto. Agora, isso aqui vira de projeto para programa de conformidade. Ok, Marcílio. E também é importante que as empresas se preparem para a demanda que vai chegar, né? Que planeje
como responder aos pedidos dos titulares de dados, né, sobre suas informações dentro daquela empresa. Isso também é importante, esse planejamento, né, Marcílio? Sim, é fundamental, porque assim, vamos pensar assim, a lei ela vem para garantir direito. Se você do lado da empresa não consegue garantir os direitos do titular, você não está fazendo muita coisa. Né? Então, assim, você tem que estar preparado para, no momento que você tiver uma requisição titular de qualquer um daqueles direitos, seja direito de acesso, seja direito de retificação e tal, você esteja pronto. E aí a governança de dados tem um papel fundamental. Por quê? No momento que você tem uma boa governança de dados, você sabe exatamente onde é que os dados estão. Né? Você, no momento que chega uma requisição, você consegue, com um esforço razoável, mas assim, quão menor ele vai ser, quão mais organizado você estiver, você conseguir reunir aquelas informações ou deletar aquelas informações ou corrigir aquelas informações de acordo com a requisição do titular. Tem gente que não gosta da palavra protocolo, mas nesse caso seria um protocolo mesmo, sim, né? Sim. O processo normalmente ele se inicia com a recepção por parte do titular. E aí é interessante que você crie um portal para isso, né? Você coloque lá um portal e a gente vai falar, ele vai na política de privacidade, normalmente tem uma ideia também colocar lá, e a gente vai falar hoje na parte das dicas, tá? Então, assim, você ter essa porta de entrada, né, para os titulares, para eles poderem fazer valer seus direitos. E isso normalmente no site da empresa, no Brasil fala sítio eletrônico, né? Eu acho muito feio, mas enfim, mas é como a lei fala. E aí você tem o seguinte, você ter uma forma de você ter isso de modo centralizado. Ou seja, quanto mais centralizado você colocar, né, e você conseguir direcionar para esse portal as demandas, melhor. Porque você, no momento que você recebe essas demandas, você consegue controlar muito melhor a questão do prazo, que a gente tem um prazo extremamente limitado, né, que eu torço de verdade para que isso seja revisto, né, que 15 dias é muito pouco tempo, é praticamente impossível para responder. Tá? Mas é o que está na lei, é o que a gente tem que perseguir, né? Isso aí não tem, até que mudem, é assim que é e a gente tem que obedecer, tá? É ali também onde você vai ter condições de controlar o fluxo, tá? E aí quando você fala do protocolo que seja, né, entregue para o titular, olha, está aqui, sua solicitação foi feita, tal. Você precisa, e é uma coisa que ainda não está totalmente clara na lei, confirmar a identidade daquela pessoa que está se colocando ali como o titular de dados que exerceu o direito. Porque o que é que impede, né, outra pessoa passar por Mariana dizendo que quer, por exemplo, ter acesso a todos os dados? Então você tem que ter um controle sério na parte de gestão de identidade, ou seja, garantir que você é você mesma. Então, assim, eu acho que isso inclusive cabe mais para frente, se brincar, eu acho que um programa só dessa parte, né, de resposta aos titulares. Mas basicamente é o seguinte, a tua governança de dados é que vai te dar a condição de você ter um sistema para atendimento de requisições titulares eficiente. Se você não tiver uma boa governança de dados, se você não souber onde estão seus dados, se você não tiver mapear todos esses processos, você não vai conseguir entregar, definitivamente. Ok, Marcílio. Então você falou da dica, né, do nosso quadro. Então vamos começar o segundo bloco, né, com o quadro E Agora? E agora? Marcílio, no episódio passado, no quarto episódio, que eu até brinquei, eu fiz, essa dica até tá mais simples. Aí você disse, não é tão simples assim, Mariana. Mas que era para que a lei obriga, mas que os empresários se adiantassem e capacitassem seus funcionários, promovessem um curso, não precisava ser um curso tão complexo, né? Mas assim, para eles entenderem, inclusive como titulares de dados também. E agora, a gente está na quarta dica, né? Qual seria? Você até disse. Está falando da questão da política. Foi. Veja só, por lei também você tem a obrigação de colocar disponível no seu site qual é a política que você utiliza para privacidade, para garantir a privacidade dos dados titulares. Tá? Nessa política você tem, basicamente, você tem que dizer para os titulares quais são os direitos dele, você tem que dizer qual é a forma que ele pode exercer esses direitos, você tem que dizer para quem você está repassando aqueles dados, qual é o tempo que você fica com aqueles dados, qual é a finalidade que você utiliza aqueles dados, aquela coleta, ou, enfim, aquele tudo isso vai ter que estar lá. Tem que estar lá. Porque é a questão da transparência, entendeu? Ela entra justamente aí. Veja só, o site ele vai dizer para você, olha, a empresa vira assim, nós estamos fazendo isso com seus dados. Você precisa saber quais são essas coisas, tá? Então, assim, há que se falar de uma política de privacidade que é aquela que está lá no site. Tá? Só que aquilo dali, eu brinco dizendo que é um tapume, né? Assim, se você está num primeiro momento começando a construir, você tem que lembrar o seguinte, aquele primeiro momento dali, você pode até colocar uma provisória,
até você fechar toda a parte interna, que aí começa o problema, que é o seguinte: para você poder garantir tudo que aquilo você está falando com relação à segurança da informação, para o titular, você tem que ter dentro de casa um sistema de gestão de segurança da informação ou um programa de proteção de dados, tá? Uma política de proteção de dados. E essa política de proteção de dados interna, ela é extremamente custosa em vários sentidos, porque ela é uma gestão de risco de todos os processos, de todos os ativos que envolvam fluxo de dados pessoais, e aí a gente está falando de investimento de tempo, de dinheiro, de recursos, e aí quando você tem essa política montada, e aí não dá para entrar aqui muito em detalhe na questão, mas é onde você estabelece política de criptografia, onde você coloca política com relação à anonimização, política de, vamos lá, de backup, uma série de políticas de segurança da informação, que elas é que vão dar o respaldo, né? Que elas são políticas que foram analisados os processos, verificado qual é o risco, aplicado as medidas e aí colocado na política. Quando você tem isso aqui tudo, você no final, na parte que vira para o titular, você diz assim, olha, na nossa política aqui, a gente tem aqui, usa esses dados, a finalidade é essa, as bases legais, e as nossas medidas de segurança são essas aqui. Agora, você dizer simplesmente na política, porque nesse caso não precisa ser tão detalhada para o titular, mas você dizer que você tem uma política de proteção de dados para o titular não está pronta ainda, e não está pronto e não ter feito nada, né? É por isso que eu recomendo no começo da jornada você já colocar alguma coisa, que eu brinco eu dizendo que é o tapume, mas é aquela coisa assim, você coloca provisoriamente sabendo que você tem todo um trabalho por trás, que quando você terminar aquilo dali você tem que revisar lá e dizer assim, essa aqui é definitiva. Tá? Porque... Mas então a dica é não aguardar ficar pronta essa política, porque a gente sabe que a grande parte das empresas do país não tem ainda, né? Colocar, vamos dizer, esse tapume lá no site. Mas assim, lembrando que é um tapume. Lembra tapume, pessoal, assim, para quem não tá lembrado, você tá passando no meio da rua, aí tem aquele que você daqui a pouco tem um terreno baldio, daqui a pouco sobe um negócio assim, de madeira assim na frente, você não vê nada. Um belo dia derrubam aquilo que você vê tem um prédio de 50 andares. Pronto. É uma coisa provisória, né? Mas é um provisório que ele tem que ser usado com muita responsabilidade. Por quê? Primeiro, ali ele já tem que constar tudo o que você tem que informar com relação ao titular, tá? E ele pode, assim, é um tapume entre aspas, que ele pode até ser o definitivo, desde que você já faça esse, tendo a consciência que tudo que vai ser demandado ali, você tem que estar com o processo interno preparado para aquilo. Tá? Eu falava muito dessa coisa do tapume lá atrás, antes dela entrar em vigor. Agora, você tem que fazer uma avaliação de risco muito grande para pensar o seguinte: ou eu não coloco nada, que eu acho que é uma temeridade, ou você colocar, mas você no momento que você coloca, mesmo sabendo que internamente é provisório, mas para o titular já está valendo, até porque a lei já está em vigor. Tá, mas vamos supor que você colocou lá o seu tapume e está em construção, né? Uhum. Você está no processo de construção. E aí um titular exige aquilo que está no seu tapume, mas que você ainda não pode dar. Você vai ter que entregar. Aí recorre à NPD. Estou dando bem um exemplo assim. Certo. Atrás ou vai da NPD. No Procon. Ou vai no Procon. Tá? E aí o que vai ser para a empresa? Ela dizer, eu botei isso aqui, mas eu não tenho. Veja só. É isso que eu digo que você tem que fazer uma boa avaliação de risco. Porque, veja só, obrigatoriedade você já tem. Independentemente se você coloca uma política ou não coloca, você vai ser demandado. Você pode ser demandado. Tá? O que é mais lógico? Até para o olhar do legislador, então, na que ele pensou, assim, vamos fazer o seguinte, você tem que ter, ele entende do lado de cá, quem está fiscalizando, que as empresas não vão conseguir fazer isso no passe mágico, certo? Então, assim, até para a questão da boa-fé, se você está conduzindo um programa de implementação, você está no meio do programa de implementação, você coloca aquilo dali, tá? Provisório definitivo, enfim, mas você colocou aquilo dali, pelo menos você está demonstrando que você está preocupado, né, efetivamente em dar uma satisfação para o titular e que você está trabalhando. Agora, lógico, se você coloca só por colocar, né, para dizer que não, está aqui, para todos os efeitos estamos trabalhando e não for verdade, bem, você vai ser penalizado lá na frente. Então, assim, independentemente de colocar ou não, você já está sujeito a receber a solicitação titular. Então, eu acho que, para o princípio da boa-fé, de um lado, e da transparência, se você colocar já um inicial e começar o trabalho e você sinalizar, nós estamos trabalhando isso aqui, nós estamos trabalhando isso aqui, eu acho muito melhor do que você não mostrar nada, né? Agora, sempre lembrando, se você está expondo, esteja preparado para receber resposta. Agora, uma dúvida surgiu. A gente está falando muito aqui do meio virtual, né? Mas, vamos supor, na questão do meio físico, uma clínica tem um site dela, né? E ela pode colocar lá. Mas seria também legal expor
por exemplo, na recepção dessa clínica, que como aquela empresa trata os dados dos pacientes? Ou... Veja só, se você tiver formulário, isso aí você vai ter, necessariamente. Uma coisa que é extremamente importante, e por isso que é importante também você dar o treinamento, é porque quem estiver na frente do titular pode receber uma requisição. Tá? Então a pessoa tem que entender do que se trata aquilo, e por isso que eu falei um pouco antes da ideia de você ter o portal e você tentar direcionar tudo para lá, porque quanto mais concentrado, melhor. Mas nada impede que um titular venha pedir para você lá na ponta. E se esse atendente tiver instruído, vai dizer, procure no site, você vai encontrar, né? Pode facilitar. Olha, vamos aqui, eu abro aqui para o senhor entrar aqui, ou a gente pode fazer junto. Ou seja, facilitar isso daí. O que não pode é você chegar num estabelecimento hoje em dia, ou num órgão público, e do outro lado a pessoa não fazer a mínima ideia, né, do que é que se trata. Já tive relatos de amigos que recentemente, já com a lei em vigor, isso já aconteceu, né? Pedir CPF, daí a pessoa questionar, e do outro lado ninguém estava sabendo absolutamente nada, e por coincidência já aconteceu em lugares que eu já soube que estão já em processo de implementação. Então, assim, essa questão da conscientização, ela é importantíssima, porque quanto mais você deixa informadas as pessoas na ponta, mais dá segurança para o titular, porque mesmo que não resolva, não vai conseguir resolver imediatamente, né? Mas pelo menos você já dá transparência que é assim, toda a empresa está envolvida. Isso é importantíssimo, Mário. Ok, Marcílio, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada a você que nos ouviu até aqui, nos assistiu também, né, pelo YouTube. Lembrando que o nosso podcast LGPD na Prática está disponível no site da Rádio Jornal, no app da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast e no YouTube, nos canais da TVJC e da Rádio Jornal. Marcílio, até a próxima, então. Até a próxima, Mari. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.